Se tem uma coisa que me revolta, cara, é injustiça. Principalmente quando injustiça vem de militância cretina. Ou de bolsopetistas, né? Ou dos petistas raízes. E eu acordo hoje de manhã com o seguinte. Olha o vídeo. Boulos perde completamente a paciência com o Monark. Boulos discute com o Monark sobre polêmica. Boulos e Ferrer no Flow, né? Foram lá no Flow. E eles querem realmente imputar em cima do Monark a pecha de que Monark é um racista. E vocês veem eles com essa puta empáfia, né? Com esse ar de superioridade moral para cima do Monark. O Monark não é racista, não é nada disso, cara. O Monark só foi um cara que fez ali uma pergunta idiota. Ele mesmo diz que é uma pergunta idiota, mas os caras querem subir em cima dele, querem em cima da carcaça do Monark, cravar a sua bandeira de militância política. Esses que são os caras que não pensam duas vezes em colocar uma pecha em você de nazista, de racista, de homofóbico, de misógino, de tudo, de bicicletista, de tudo. Eles colocam a pecha em você na mesma hora. Começa essa discussão de uma maneira já cretina, né? O Monark pergunta a respeito da regulamentação das mídias no Brasil. Aí o Boulos fala, não, mas veja aqui que você tem o Collor, que é dono da Globo, de Alagoas, você tem o ASM Neto, que é dono da emissora de não sei o quê. Quando você ouve um político falando, você pode até tentar cair na lábia dele, mas o que eles querem de fato, o político que regulamentar a mídia, ele vai fazer uma coisa só. Fazer com que a sua patota, através de dinheiro da Secom, o defenda sem parar. Assim é com a Jovem Pan, que vive passando os panos pro mito. Qualquer coisa que o mito faz é maravilhoso, é uma beleza. Assim é com a 247, na época do Lula. A regulamentação das mídias que eles querem é, na realidade, pagar o seu séquito de bajuladores para que se esqueçam a respeito dos fatos. Dos fatos. E aí vem o Boulos falando o seguinte, não, mas se você falar que Boulos é um invasor de casa, você tem que provar um negócio desse, porque senão você tem que responder criminalmente, você vai pra cadeia. Se você falar que o Lula é um ladrão, um bandido, um quadrilheiro, você tem que provar. Cadê as provas? Tá aí uma série de provas que Lula é um ladrão, quadrilheiro, que assaltou o país. E aí o que o Supremo Tribunal Federal fez? Anulou todas as provas. Aí se você fala um negócio desse, vai lá Lula e lhe coloca na cadeia, ele processa. A mesma coisa com o Flávio Bolsonaro, tá ali uma série de provas. Rachador, chocolateiro, os funcionários pegavam todo o salário, depositavam na conta de Queiroz, que depois ia repartir lá a migalha para os caras e dar tudo para o Flávio Bolsonaro. 27 mil reais em panetone, imóveis comprados com dinheiro vivo, superfaturamento de 300, 400% em um ano. Todas as provas. E aí esses canalhas que diziam que eram contra o foro privilegiado, foram lá, brigaram em todas as instâncias, quando chegou na última, chegou a falar assim, não, mas ele tem foro, então se anula tudo. E você que fica revoltado com esses bandidos, você que fica revoltado com um bandido como Lula, um bandido como Flávio Bolsonaro e a sua família de marginais, porque o chefe daquilo lá era o próprio Jair Bolsonaro, se você falar alguma coisa, você vai preso. O que muda? Qual vai ser o bandido que vai regulamentar a mídia primeiro? Se vai ser um Lula ou se vai ser um Bolsonaro? E o Boulos, eu concordo com isso, eu concordo com isso. Agora, muito mais revoltante do que esta pergunta burra, porque o próprio Monark confessa, essa pergunta que eu fiz é uma pergunta burra, uma pergunta cretina. Muito mais revoltante é um cara como Boulos chegar lá e defender as ditaduras mais imundas que já se viu, como a ditadura da Nicarágua, com a da Venezuela, de Cuba. Vocês vejam aqui, por exemplo, esse corte do Inteligência Limitada. Cara, assim. Olha só, a pergunta. Venezuela é uma ditadura? Cara, assim. Olha lá, mas veja bem, esse comentário tá uma porcaria aqui. Vamos ver a cara de Boulos, ó. Cara, assim,
A Já Venezuela teve essa discussão, Mas né? veja bem. já tive. Mas veja bem, E eu acho que é importante a gente fazer ela de forma pedagógica, sem Você não resposta fica- de lacração. Se não ficar só aqueles cortes, Não, né? não pode ser lacração. Entendi. não. Fazer um debate sério. Vamos. A Venezuela, depende do que as pessoas entendem como ditadura. A Venezuela é um país em que o governante Veja bem. foi eleito. O governante foi eleito. Uma das maiores fraudes imundas que já aconteceu na Venezuela, o cara vai falar que o governante foi eleito. Eleições regulares com observadores internacionais. Observadores internacionais que são expulsos do próprio país, que são expulsos da Venezuela. Se o cara não é simpatizante do Nicolás Maduro, não chega lá, não é observador. É brincadeira, cara. E o Maduro que tá lá, você pode gostar, não gostar dele, mas o cara foi eleito. Eu não gosto do Bolsonaro, mas o Bolsonaro foi eleito. Bolsonaro foi eleito por causa de 16 anos do roubo da quadrilha petista, que o Boulos hoje defende. O povo de saco cheio disso. O Brasil não é uma ditadura porque eu não gosto do presidente, certo? O Maduro foi eleito da Venezuela. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, absolutamente nada. Vocês se lembram do assassinato do herói venezuelano Oscar Pérez? Assassinato cruel. Ele já estava lá rendido, mataram da mesma forma como eles têm matado o povo venezuelano dia após dia. Agora, É autoritário? eu acho que o Maduro tem práticas autoritárias. Algumas, né? Só mataram as pessoas e tudo mais, que silenciaram os jornalistas. Né? Em alguns momentos em relação a opositores. Calando imprensa. Em alguns momentos, mas veja bem, é opositores. Cara, né? imprensa não. Imprensa Isso eu digo não. com toda firmeza. Não. A imprensa da Venezuela, todos os grandes meios de comunicação são Eles contra o são Maduro e passam. Nossa! Meu irmão, você passa mal com cinismo, passa mal com cinismo. O exército venezuelano vai lá, fecha editoriais, manda recolher as revistas. O dia inteiro atacando É. o Maduro. Eu recomendo para quem quiser conhecer bem a situação da Venezuela, assistir um documentário, ele está disponível no YouTube, chama A Revolução Não Será Televisionada. Feito por quem? Feito por quem o documentário? Feito por aquela mesma a democracia em queda no Brasil, né? E tá aqui ele aqui, ó, Boulos vai pra Cuba, falando a respeito de Cuba, sabe? Que é um negócio assim, revoltante. Revoltante, olha A lá. gente gosta de dizer. Como resultado da Revolução de 1959, Cuba teve conquistas sociais incríveis, preservadas até os dias de hoje. Maravilha. Independente da sua ideologia, vamos ver os dados. Vamos ver os dados. Deixa o preconceito de lado. Afinal, contra fatos, não há argumentos. IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano de Cuba, é 0,778, um dos mais altos da América Latina. Só Porra! Medido por quem? Pelo próprio governo cubano. Que se tem os observadores internacionais lá, eles expulsam debaixo de bota. Medido pelo próprio governo cubano, um povo que vive na miséria, um povo que vive atrás de matar cachorro para comer, atrás de lixo para ver se consegue alguma coisa, para ver se consegue se alimentar. E ele falando que foi para Cuba e achou uma maravilha. Ora, é como na Coreia do Norte. Quando vai um observador internacional para a Coreia do Norte, o governo só mostra aquilo que ele quer mostrar. Só as partes mais bonitas da cidade, só que o negócio está funcionando, mostra lá um parque de diversões, mostra a praça limpa ali. Experimente ver, ir para a periferia para ver como é que o povo vive. Eles metem uma bala em você. Então isso, cara, é revoltante. Isso que o Boulos vem fazendo sistematicamente é infinitamente mais aviltante do que aquilo que Monark falou de uma frase burra do Monark, uma frase cretina do Monark, e ele mesmo sabe que é uma frase cretina. perdendo para Uruguai, Chile e Argentina. Olha, a Cuba só pede para Uruguai, Chile e Argentina. Nós precisamos ir para lá, para essa maravilha do mundo. Além disso, Cuba é um dos países com menor desigualdade social em todo o planeta. É verdade, todo mundo é miserável igual lá. Todo mundo é absolutamente miserável igual lá. E você tem uma grande casta daquelas pessoas que vivem num bem bom, com maior luxo, que é a casta do partido do Fidel Castro. Que continuam lá os cupinchas do Fidel Castro, de Raul Castro, dessas desgraças todas. Em relação à igualdade de gênero e aos direitos das mulheres, os números são impressionantes. Tá todo mundo fudido do mesmo jeito. 60% de todos os graduados do ensino superior cubano são mulheres. 50%
porra, um ensino que hoje está completamente sucateado. Depois que a União Soviética parou de financiar o regime criminoso de Cuba, está lá completamente sucateado. O paraíso, a ilha mais famosa do Caribe, que queria uma guerra nuclear. Você pesquisa aí a crise dos mísseis, onde a União Soviética mandou os mísseis para Cuba, que não só destruiriam os Estados Unidos, destruiriam o mundo inteiro, destruiriam o mundo inteiro. Essa foi a crise dos mísseis, pesquise aí. E com Che Guevara falando, não, o povo cubano tem que ser o primeiro a se sacrificar no holocausto nuclear para acabar com o mundo todo. Até o próprio Fidel, na época acho que o Nikita Khrushchev, fala assim, mano, esse cara já tá louco demais, hein, mano, esse cara tá louco demais. Nós não podemos acabar com o mundo todo, né? Então, assim, que moral essa gente tem? Essa gente que defende Nicarágua, Venezuela, Cuba. Essa gente que são os caras mais intolerantes que existem, aqueles que colocam a pecha de você. Se você não tá junto da patota da militância deles, colocam a pecha em você de nazista, de fascista, de racista, de homofóbico, de misógino. São os caras mais intolerantes que existem, né? E agora, se você for, por exemplo, o Zé de Abreu, que é o cara da patota deles, aí você pode fazer o que quiser. Você pode cuspir na cara de uma mulher que tá tudo certo. Não, vamos passar por... Não, olha só, ele não quis fazer, ele não é bem assim, não. A mesma coisa no caso da bosta do mito. Se o cara tá junto com o mito, tá justificado na hora. Valdemar Costa Neto, que é um dos maiores bandidos, que foi preso no Mensalão e que chefiava o seu partido de dentro da cadeia, um corrupto condenado por isso, hoje vira cristão patriota conservador. E o mito fala, Valdemar Costa Neto é um homem de palavra. E nós, cidadãos, que ficamos no meio dessas militâncias imundas de bolsopetistas e de esquerdistas raízes e de petistas raízes, nós ficamos esmagados no meio desses caras. Esmagados nos meios desses caras. Por falarmos aquilo que nós pensamos. Eu não quero bosta de cargo político, eu não vou concorrer a nada. Eu não quero uma porra de um cargo político. Pode escrever, inclusive no cartório eu escrevo. Eu não quero nunca uma merda de um cargo político para ir para aquele lixo de Brasília. Porque eu não quero isso na minha vida. E mesmo assim esses vagabundos das militâncias, queriam um carguinho, olha lá, tá sendo pago pelo Bolsonaro, olha lá, tá sendo pago pelo Boulos, ele só quer um carguinho e tal. Nós que somos cidadãos brasileiros, que queremos ver um país um pouco melhor, somos taxados de todo tipo de bandidagem por esses caras aí. E eu tô de saco cheio disso, cara. Eu tô de saco cheio disso. Tem um amigo meu, que é meu irmão mesmo, amigo de infância. Um dos caras que eu mais gosto nessa vida é um rapaz negro. E ele passou por uma situação, ele me contou esses dias aí. Uma situação absolutamente terrível. Quando ele é criança, ele estava lá numa dessas livrarias aí famosas, né, em um shopping center. Tinham dois garotos vendo uma revista. É uma revistinha de RPG que vinha uma carta de Magic como brinde. Tá? Magic é como se fossem essas cartas colecionáveis de Yu-Gi-Oh!, de Pokémon, para quem não sabe. Aí estavam dois caras vendo isso. E depois os caras saíram, esse meu amigo, que é negro, foi lá, pegou a revista. E aí chegaram dois seguranças para ele e falaram o seguinte, e aí, meu irmão, cadê a carta de Magic que vinha de brinde aí? Ele pegou, folheou assim, cara, não tô vendo carta nenhuma aqui, você pegou, você roubou essa carta, né? Não, cara, eu não fiz isso não. Aí pegaram o rapaz, levaram para uma sala lá, fizeram o rapaz ficar nu, esse meu amigo ficar nu, não encontraram a carta nenhuma. Aí depois liberaram o cara. Isso faz muitos anos, né? Isso faz muitos anos. Hoje esses seguranças seriam presos, seriam desgraçados. E são vagabundos, merecem mesmo ir pra cadeia. Uns imundos desses. Não acharam a carta com o meu amigo, né? Então este é um problema que existe. Este é um problema que existe. Mas você não resolve esse problema criminalizando o inocente. O monarca não... Só fez uma pergunta burra, cara, que ele se arrependeu. Mas não, a pecha vai em cima deles. A esquerda vive fazendo isso. Ela criminaliza
inocentes e inocenta os bandidos. Pode ver que quando um cara vai lá, um moleque desse vai lá uma maldade com alguém, vai lá no trânsito, mata uma pessoa, vai roubar um celular, mata uma pessoa. Não, o pobre é vítima da sociedade, tem que ver que ele é uma vítima da sociedade. E vive criminalizando os inocentes. Não é o Monark o culpado por aqueles 2 bandidos terem feito isso com meu amigo, não, porra. Sabe? Foram eles mesmos. Esse é um problema que existe. Esse é um problema que existe. Agora, a partir do momento que o cara vai lá, coloca uma pergunta burra, como o Monark fez, pede desculpas por isso, sofre todo tipo de revés por causa disso. Aí vai lá Boulos e o outro cara lá, Boulos, que é o cara que diz que, ó, Nicarágua, Cuba, Venezuela é uma ditadura. Mas veja bem. Vão esses caras com esse ar de superioridade criminalizar um inocente por um problema que é real, por um problema que é sério. Mas eles não querem resolver o problema. Eles querem usar o problema como moeda política para fincar no coração do cidadão comum ou dos seus inimigos políticos a sua bandeira imunda ideológica. É isso que eles querem. E fazer sangrar essa pessoa até não sobrar uma única gota. E foi isso que eles fizeram com o Monark aqui. E esse tipo de injustiça, bicho, esse tipo de maldade, de gente aí que relativiza regimes ditatoriais e sanguinários, é que me deixa triste, é que me deixa doente, bicho. Né? E eu acho que muitos de vocês sentiram essa raiva quando eu tive lá o debate com Gadeira, né? Foram 73 mentiras e chiliques. 73. Eles só sabem fazer isso, eles sabem mentir, eles sabem distorcer e transformar o cidadão comum em um criminoso. Quando aquele vagabundo daquele moleque, o capacho do mito, disse, por exemplo, que a gasolina do Brasil é uma das mais baratas do mundo, que o desemprego do Brasil é um dos menores do mundo, tal. Existem 3 tipos de mentira, né? A mentira comum, a mentira deslavada e a mentira estatística. Porque eles fazem, como o Boulos veio aqui falar do IDH de Cuba, medido pelo próprio governo cubano, o que isso adianta? De nada, o povo passa na miséria, na fome. E quando vai se revoltar contra aquele governo cretino, leva chibatada no lombo. Sabe? Então essas coisas, cara, deixam a gente revoltado. Eu acredito que vocês passaram essa mesma raiva, vocês estavam sentindo a raiva que eu senti naquele debate com aquele vagabundo daquele moleque, capacho do mito, que disse 73 mentiras. A gasolina do Brasil tá barato, o desemprego tá crescendo, Bolsonaro foi impedido de fazer a coordenação do combate à pandemia, e dá ódio, bicho, era uma mentira por segundo, até adulterou o áudio do Sérgio Moro, quando o Sérgio Moro tá falando do caso da Marielle, ele tava adulterando o áudio para fazer parecer que o áudio fosse quando ele estava falando da interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Político, bicho, é isso, é mentira atrás de mentira, é cinismo atrás de cinismo. E o que eles querem é fincar a bandeira ideológica no coração do povo, até que se sangre até a morte para o seu projeto cretino de poder. Cretino de poder. E se eles precisarem te taxar de tudo quanto é merda enquanto fazem isso, vão fazer. Você é nazista, fascista, bicicleteiro. Aliás, eu vi até o react do Metaforando, do debate que eu fiz com o Gadeira aqui. Vou fazer um react do react. Não sei se faço amanhã e tal, vamos ver. Tá? Então é isso aí, só queria falar isso. Verifiquem a inscrição no canal, gostinho, chininho. Mais um dia no país do Boulos, o zóio de petisco. E ele vai fechando os olhinhos quando vai falando pra você, é pra te seduzir. Ó, olha só como eu sou superior moralmente. Não, mas veja bem, Cuba não, militância imunda.